Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e nós estávamos respondendo um e-mail de alguém que perguntava se é possível romper a ligação com alguém de uma vida passada. Né? E essa pessoa diz que há um ano e pouco me sentiu muito ligada a alguém do mesmo sexo que o dele. E isso deixou muito confuso, pois como não foi correspondido ao que o missivista sentia, agora o missivista não consegue confiar mais em ninguém. Além disso, se sente conectado ao outro e gostaria de saber o que fazer para pensar um pouco menos a respeito disso tudo, pois até em sonhos o outro aparece desde que houve a declaração. Acredito e pergunta, ele diz que acredita que possui alguma ligação no passado e possa estar correto? Se sim, e se há como esquecer e seguir em frente. Me ajude e me dê uma luz, diz o missivista. Sim, se acontece isso, é claro que você está ligado do passado. Isso está corretíssimo. Se há uma forma de você esquecer e seguir em frente, não há. Categoricamente, não. Quando alguém entra na sua vida, na minha, na vida de qualquer um de nós, é para sempre, é para a eternidade. Você não pode esquecer um pedaço seu. Como diz o Paulo de Tarso, nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Será que você pode se esquecer do seu coração? Seguir em frente sem o coração, sem o fígado, sem o rim, sem o pâncreas, sem os pulmões? Você não pode. Então, da mesma maneira, nós não podemos jogar ninguém fora. Sempre que nós fazemos isso, que eu digo que é de jogar alguém fora, nós vamos ter que voltar e ir buscar. O que acontece? Muito provavelmente, você esteve ligado a essa pessoa, mas uma ligação que pode ter sido muito obsessiva. Sempre que acontece isso, nós nos encontramos novamente, mas a ligação obsessiva ela vem obstaculizada por algum outro conflito. No caso aí, houve um conflito da homossexualidade, que do seu lado você até assumiu, mas o outro pode não ter assumido, ter ficado muito assustado com isso. Então criou um empecilho para você. Você está sofrendo isso, mas talvez nem imagine o que sofreria se não tivesse havendo este empecilho. Portanto, como diz Paulo de Tarso, de tudo dai graça, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então você está sendo desafiado a quê? A se lembrar e amar. Então, o que eu sempre aconselho, aqui vai até uma orientação para você e para todas as pessoas que têm ideias obsessivas, imagens obsessivas na mente. Por exemplo, eu posso ter uma imagem obsessiva eu vou inventar de uma mulher chamada Gabriela. Uma imagem obsessiva da Gabriela pode ser de duas formas. Eu posso me sentir obsessivamente ligado a Gabriela por uma ligação de afeto positivo. Então, é uma energia emocional que me atrai para a Gabriela. Eu posso me sentir obsessivamente pensando na Gabriela por um afeto negativo. Gabriela, aquela desgraçada que me criou problemas, que me ferrou, que fez isso, que fez aquilo. Então eu tenho raiva da Gabriela e não posso parar de pensar na Gabriela. É a mesma coisa nos dois casos. Eu não consigo estudar, por quê? Ou odeio a Gabriela, ou estou apaixonado pela Gabriela. Eu não consigo trabalhar porque a Gabriela não me sai da cabeça, porque eu não paro de pensar nela porque estou apaixonado, eu não paro de pensar nela porque eu odeio a Gabriela. De qualquer forma, eu estou sendo manipulado, como se diz assim, a turminha do outro lado, que chama da galera da Cruzeta, está fazendo a festa em me manipular como se eu fosse um verdadeiro marionete, um verdadeiro fantoche. Então, o que eu tenho que fazer? Eu começo a fazer exatamente o que o autor do e-mail fala. Eu quero parar de pensar. Ou se não, diz assim, eu não quero pensar. Eu não quero pensar. Eu não quero me lembrar dele. O nosso inconsciente não registra o não. Se você diz, eu não quero me lembrar dele, você está dizendo, tira ou não, fica, eu quero me lembrar dele. Tá? Aí é preciso que você diga, eu quero me lembrar da maneira certa. E você vai se lembrar da maneira certa. Para se lembrar da maneira certa, você precisa mudar a sua vibração e mudar a energia. Então existe uma coisa muito simples que eu ensino para as pessoas, que é, transmute a energia. Quando você pensa, se eu penso na Gabriela amada ou na Gabriela odiada, a Gabriela amada e a Gabriela odiada são poços de petróleo, como eu gosto de brincar, ou seja, fontes de energia.
Então o que eu faço? Eu tiro a energia da imagem da Gabriela e ponho nas imagens que me interessam. Então eu não vou falar, eu não quero pensar na Gabriela, eu vou dizer, eu quero pensar no meu seminário dos 10 mandamentos, no meu seminário para casais, no meu seminário sobre a paixão de Cristo, no meu seminário sobre Paulo de Tarso. Eu quero pensar no programa No Limiar da Nova Era, no Aldeia Felicidade, no Atração Suprema. Eu quero pensar na divulgação do Esperanto, eu quero pensar na divulgação do Espiritismo. Eu quero pensar como é que posso tornar o mundo melhor com a minha passagem por aqui. Eu posso pensar como é que eu posso ajudar você que está me ouvindo. Então, eu vou tirar a imagem, a energia da imagem da Gabriela e colocar nessas metas. Ah, mas como é que eu faço para ter metas? É tão simples. Né? Por exemplo, você que está me ouvindo, eu vou falar de uma maneira genérica. Você pode fazer uma meta, dependendo da sua idade. Você tem 40? Faça uma meta da sua festa de 50º aniversário. Você é solteiro, quer se casar? Faça uma imagem do seu casamento. Faça uma imagem de você, né, carregando o seu filho nos braços, recebendo o filho. Faça uma imagem do seu filho saindo da escola, o primeiro diploma da escolinha. Faça uma imagem do seu filho entrando na universidade. Faça uma imagem de você avô ou avó. Faça uma imagem de um carro novo. Faça uma imagem dos móveis da sala trocados. Faça uma imagem de você no emprego novo. Faça uma imagem de você sendo promovido. São muitas as imagens que você pode fazer, positivas, mas acontece que nós só falamos o seguinte, eu não quero pensar nisso, ao invés de dizer, eu quero pensar nisso. Escolha aquilo em que você quer pensar. E aí você tira a energia de uma coisa para pôr na outra. E você para de viver essa história das ideias obsessivas. Olha, quero dizer uma coisa, essa técnica, você cura até pânico, porque pânico tem imagem, e a imagem do pânico, que o pânico traz, nossa, como é poderosa. Ah, eu não posso nem pensar em altura. Então pense em altura e tira a energia de lá e põe naquilo que importa para você. Você correndo, você numa planície, você se casando, você tendo filhos, você sendo promovido, você comprando um carro novo, você comprando uma casa nova, você fazendo conquistas na sua vida, você progredindo, você desenvolvendo uma maior sensibilidade. Faça uma imagem de você corajoso, faça uma imagem de você passando por aquela ponte, você brincando de ser paraquedista, saltando de paraquedas e curtindo tudo aquilo. Ah, mas eu não consigo nem pensar. Pensa, você consegue pensar. Quando você diz, eu não consigo nem pensar nisso, é que você já está pensando. Então pense de uma maneira positiva. Agora, a coisa importante, vamos voltar ao e-mail, né? Ao fulcro do que esse irmão nos colocou. Então ele pergunta, eu posso esquecer alguém? Não, não pode. Você pode até esquecer. Veja, o Freud, ele criou um conceito chamado conceito de repressão. Você reprime a memória. Mas aí o Freud criou uma coisa que ele chamou de retorno do reprimido. Aí eu não quero lembrar desse desgraçado, ou daquela infeliz, ou dessa situação. E você esquece, você reprime e começa a viver como se estivesse bem. De repente você não sabe por que está com dor no fígado, por que o coração está você está mal do coração, por que você tem taquicardia, por que acontece isso, aquilo. E se você vai fazer uma terapia, vai aqui, vai aquele, de repente você leva um choque. Porque por trás disso tem uma memória reprimida. O Lacan, o Jean-Jacques Lacan, que é o psicanalista francês, veio depois, ele criou um conceito mais poderoso do que o do Freud. Ele disse que além da repressão existe a forclusão, ou senão a foraclusão. Você é como se apagasse, não é nem repressão, como se fosse um apagamento. É como se fosse uma repressão violentíssima. Sai da sua vida. Se isso acontecer, você vai se lembrar quando passar para o plano espiritual. E na outra encarnação você vem com o resultado da memória. E a memória, como nós dizíamos agora há pouco no outro e-mail, vai trazer exatamente isso. Né? Uma doença ou uma disfunção qualquer. Então, a melhor coisa que você faz é energetize a imagem das pessoas que estão na sua vida. Mas faça isso de maneira positiva. Como é que você vai fazer isso? O que Jesus disse? Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça de você ser entregue
ao juiz, o juiz te entrega ao carcereiro, você vai ser metido a ferros, até que você, vai haver choro e ranger de dentes, até que você acerte tudo. Tá? Reconcilia com o teu adversário. O que mais? Perdoa 70 vezes 7. O que mais? Faça pelo outro o que você gostaria que fizesse a você. O que você gostaria que fizesse a você? Que tivesse compreensão, que tivesse indulgência e que fosse possível até que rezasse por você. Então reze pelo outro. Envolva esse outro em luz e entregue. Se você não faz isto, ele vai voltar para você. Mas vai voltar de que forma? Envolto em trevas. E aí você vai só criar uma espécie de quizilha, de contenda eterna. Certa feita, acho que eu já contei essa história aqui, eu assisti uma cena do filme do Zorro. O Zorro estava humilhado numa sala, ele de joelhos, o bandido de pé perto dele, com um revólver bem na testa dele, e outro bandido atrás, segurando o Zorro, e um outro bandido com a mulher do Zorro sendo segura e com uma faca na garganta dela, e outro bandido segurando o filho do Zorro. O Zorro estava totalmente humilhado. E naquela cena, o bandido ria do Zorro, e o Zorro dizia: você não vai ter lugar nenhum onde possa se esconder, porque em qualquer buraco que você se meter eu vou te achar e vou acabar com você. E o Bandeiras, que fazia o papel de Zorro, interpretava muito bem, e o outro bandido também. Então é como se eu visualizasse naquele momento uma energia negativa saindo do Zorro, porque era isso que acontece quando você tem esses encontros de ódio, e uma energia negativa saindo do bandido. Só que essa energia negativa e negra formava um ser no plano espiritual. Os esoteristas chamam isso de elemental. Era um ser monstruoso, mas esse ser monstruoso foi feito com as energias do Zorro e do bandido. Os dois estavam unidos a partir daquele momento. Não importa qual que matasse, qual que morresse, eles estavam unidos. Então, naquele momento passou um filmezinho na minha cabeça. O Zorro, dono de uma cadeia de supermercados, e o bandido, dono de outra cadeia de supermercados, as duas cadeias rivais, uma tentando destruir a outra. Depois, o Zorro e o bandido, eles eram deputados parlamentares no mesmo parlamento, mas eles eram de partidos diferentes e um odiava o outro. Depois, passa o tempo, o Zorro e o bandido estão encarnados na mesma família como gêmeos. Olha só, como gêmeos, mas apesar de gêmeos, eles ainda se odeiam. Depois vem uma outra encarnação em que eles não são apenas gêmeos, eles são chifópagos, estão ligados um ao outro pelo próprio corpo. E depois o final da história, o Zorro e o bandido num pódio de arcanjo, os dois arcanjos de braços dados, trabalhando pelo bem da humanidade. É assim que todos nós vamos terminar. Então não há ódio que não se transforme em amor no futuro. Por isso que diz que o amor é o antídoto para todos os males. O amor é o remédio. E nós temos que amar. Por isso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros. E ele diz, quando perguntaram para ele qual é a lei, ele diz: a lei é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume a lei e os profetas. Resume tudo. Então nós temos que amar o nosso semelhante. Mas amar o nosso semelhante não é desejável. Quando você ama no terreno físico, só no terreno físico, você está com o amor que os gregos chamavam de epitomia, lascívia, luxúria, tal, etc. Aí você tem que passar para o terreno do astral, que é afeto, aí é eros, que é a ligação afetiva. Depois você tem que passar para o terreno intelectual. Olha, em epitomia você precisa de tocar o outro, eros você já não precisa. Veja, existe epitomia entre marido e mulher, entre parceiros sexuais. Mas existe eros entre pai e filho, entre pai e filha, entre irmãos, entre marido e mulher depois de um certo nível. Depois vocês têm que passar para fileo, que é a interação mental. Crescer em amor, então vão ter uma sintonia mental, é outro tipo de amor. Depois, aquele amor que é capaz de impor sacrifícios imensos de um ser humano por outro ser humano, que é ágape, que é
amor que Paulo descreve no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios. O amor que nunca acaba, não arde em ciúmes, não se soberbece, não se ufana, não busca os seus próprios interesses, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo aguenta, nunca acaba. Então, quando a gente diz assim, eu não te amo mais, é porque nunca amou. Teve outros amores, mas não esse amor que o Cristo quer. É desse amor que ele fala, quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo. E quando acontece isto, você amar o próximo como a você, você vai estar fazendo aquilo. Faça outro que você gostaria que fizesse a você. Perdoa 70 vezes 7, caminhe uma segunda milha, ofereça o outro lado da face. É o amor que tudo aguenta, o amor indulgente. Mas você também vai ter o seu princípio, é o amor exigente. Indulgente, mas exigente. E à medida que você caminha no desenvolvimento deste amor, você caminha no desenvolvimento da sua própria vida e da sua espiritualidade. Como é que você faz esse desenvolvimento? Exatamente com os encontros. Você não caminha sozinho. Você não consegue caminhar sozinho. Kardec, quando está escrevendo o Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, As Leis Morais, ele está escrevendo sobre a lei de sociedade. Aí ele faz uma pergunta e o plano espiritual responde assim: é impossível imaginar o homem só. Tá? Aí, quando nós lemos essa passagem, nós nos lembramos do Velho Testamento, da Bíblia, né? Quando Deus, desde tudo aquilo é metáfora, né? São símbolos, quando ele diz assim, depois de ter criado Adão, ele olha e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Criar-lhe-ei uma ajudadora. E aí cria uma outra pessoa, que é a Eva. Ora, não é bom que o homem esteja só. Essa é uma conclusão divina. E vem os Espíritos e dizem a Kardec: é impossível imaginar o homem só. E muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande, sofrem demais. Normalmente são deprimidas. Quando elas vivem no isolamento, elas se afastam de todos. Não têm contato. E quando se afasta de todos, acaba sofrendo. Entra numa depressão. E o mais interessante é que sabem que isso é impossível. Não pode viver longe das pessoas. O mundo ainda há pessoas. Aí eu estou vendo, quero ficar sozinho, mas estou cheio de pessoas à minha volta. Aí o que acontece? De repente, essa pessoa que está sofrendo tanto de depressão, ela começa a pensar em suicídio. O que é o suicídio? É uma solução em que a pessoa fantasia o seguinte: não vou ter mais ninguém perto de mim. Não vai mais, eu não vou precisar estar em contato com ninguém. E realmente cria uma solidão terrível, a solidão do Vale dos Suicidas, em que a pessoa fica sozinha com seu sofrimento depois de morta, sofre demais, rodeada de uma porção de outros suicidas que ela não vê. Até que, depois de muito sofrimento, ela volta a perceber o mundo à sua volta. E aí ela quer começar novamente interações. E quando começa essas interações, ela vai ter que enfrentar o sofrimento de estar em contato com o outro e de criar alguma condição de superação. Quando ela faz isto, então ela começa a se desenvolver. E aí caminha para, não sabemos quantos séculos, mas caminhar para o pódio de arcanjo, em que está junto com todos os outros para trabalhar em benefício do semelhante e da humanidade. Que Deus abençoe a todos, paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.